Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, com a iniciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, chegamos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos o 10º domingo do tempo comum. E vejamos o que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer. A primeira leitura é do profeta Oséias, que diz: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Bem, vemos no primeiro versículo esta questão da vinda do Senhor. Mas, para a vinda sua, é preciso saber segui-lo para reconhecê-lo. Nós sabemos seguir ao Senhor? Nos colocamos realmente no segmento onde o Senhor está à nossa frente e vendo o que Ele faz, nós fazemos. Entendendo o que Ele pensa, nós pensamos. Vendo o que Ele fala, nós falamos. E assim sucessivamente, damos conta de realmente seguir o Senhor? Nos colocamos nesta missão primeiro? E o Senhor virá, nos diz a leitura. Mas para isso é primeiro o nosso trabalho de segui-lo. Continua. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como uma nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Vemos aqui, neste versículo, o Senhor nos colocando a refletir. Recordemos, Efraim e Judá são as únicas duas tribos que restaram juntas, enquanto as outras 10 foram de outro lado, se separaram, Reino do Norte e Reino do Sul. Mas aqui, este questionamento é a pequenez. O Senhor fala neste versículo, e depois veremos o que segue, de muitas vezes o nosso amor ser como aquela nuvem. Vemos de manhã, daqui a pouco já não está mais lá. Ou ainda o orvalho, que esquentou o tempo, cadê o orvalho? Onde estão as águas do orvalho? Acabou. Do mesmo modo, tantas vezes é nosso amor. E realmente, nós amamos o Senhor assim? Ou temos um amor sincero, forte? E termina a leitura: eu os desbastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca, como luz expandem-se meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui o Senhor fala que desgastou o povo de Israel, como se desgasta às vezes um objeto para que possa se encaixar em outro. Então o Senhor assim fez com o povo de Israel, para que, sendo desgastado pelos profetas, aprendessem a viver na sua luz, na sua graça. Entendessem que o Senhor quer
este amor de seguimento, de acompanhá-lo onde quer que ele vá. Não sacrifício. Mas eu e você, irmão e irmã, temos realmente vivido de amor ou de sacrifícios? O Salmo 49:50 nos diz: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Assim o Senhor age. Se agimos, se procedemos retamente, nos esforçamos em nos colocar no seu caminho, Ele mostrará a sua salvação a nós, nos dará a sua salvação. O Evangelho de hoje nos mostra o chamado de Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou e seguiu a Jesus. Ora, primeiro fato extraordinário que aqui está. Temos anteriormente o milagre que Jesus realizou daquele homem que é descido pelo telhado por seus amigos, onde pedem: Senhor, ele não pode fazer nada por si, ajude-o a caminhar uma vez mais. E assim Jesus o fez. Porém, seguindo adiante, encontra Mateus. É Jesus quem olha para Mateus e lhe chama a segui-lo. Tenhamos em conta o início e o final do Evangelho de hoje, porque no final veremos justamente os fariseus questionando os discípulos de Jesus. Ora, uma daquelas 600 e tantas leis dizia o quê? Se encontrares um publicano ou um pecador, não levantarás o teu olhar para ele, de modo que não te contagies com o seu pecado. Não sejas também tu pecador. Aqui Jesus faz justamente o oposto, porque não é uma lei dada por Deus, são aquelas leis que os doutores da lei, ao seu tempo, um pouco antes, haviam colocado diante de si, para que um fariseu fosse justo. Então Jesus não segue os fariseus, mas olha. E aquilo que parece ser o não cumprir toda a justiça é realmente o contrário. Porque Jesus está cumprindo com a justiça de Deus e não com a dos homens. Disse a esse pecador, Mateus, segue-me. Ele levanta e segue Jesus. Algo de diferente aqui. Tenhamos em conta, logo em seguida vamos ver o banquete que Mateus deu, como despedida de sua vida para seguir a Jesus. Mateus e os outros discípulos deixam tudo para seguir a Jesus. Não se apegam a nada, diferente dos fariseus. Constroem uma vida nova com Jesus. Não a vida que eles sonhavam, tinham projeto ou viviam, mas sim uma nova vida que Jesus vai lhes ensinar, vai lhes propor. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos. Vemos então Mateus dar este banquete para se despedir da vida velha, para se despedir daqueles que conheciam e apresentar-lhe Jesus para que também façam o mesmo. Ele não vai levar nada consigo da vida passada que tinha, porque entendeu que deve de seguir a Jesus, realizar a sua vontade e aprender dele para que tenha a vida verdadeira. E então, os fariseus agora entram e não direcionam diretamente a pergunta a Jesus, mas sim aos discípulos. Por quê? Porque não querem atacar somente a Jesus, querem primeiro enfraquecer os discípulos, que deixavam tudo diferente dos fariseus. Ora, o fariseu, para aprender a sua vida, a lei, não precisava abandonar a vida que tinha, os bens que tinha, aquilo que pensava, seu modo de agir, de ser. Já os discípulos de Jesus abandonam tudo, tudo por Jesus, trocam tudo pelo nada, e por causa disso querem abalar os discípulos,
para que se questionem, espera, o que vocês estão fazendo? Olha aí a gente aqui e vocês seguindo a este homem, mestre. Olha o mestre de vocês, por que ele está falando com publicanos e pecadores? Isso é contra a lei. Mas Jesus ouve isto e responde: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ora, esta frase aqui está com algo fatídico que nós vemos. O médico que atende uma pessoa enferma, no mesmo momento em que atende, se torna enfermo? Sabemos que não. E aqui é a divindade de Jesus que dá a resposta. O Jesus divino. Eu sou médico e por conta disso vim cuidar dos doentes, vim ter misericórdia deles. Não me contamino, mas os ajudo, os socorro, os transformo. E isso está fazendo já com seus discípulos. E o que os fariseus colocavam, tendo contato com todas essas pessoas, ele se contaminava. Não tinha como ser aquele que Deus enviou. Sabemos muito bem que é o contrário. Então nós, como temos agido diante dos demais? Sabendo que somos a presença de Jesus no mundo. E com isso encerro o Evangelho recordando uma frase, estava na primeira leitura do Salmo. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Jesus aqui ensina justamente o verdadeiro caminho. Ele quer misericórdia. Ele quer o amor, não sacrifício. Ele veio para chamar justos, não para chamar os justos, mas sim os pecadores. O que quer indicar isso? Se nós não nos reconhecemos como os discípulos, como os apóstolos, pessoas pequenas, com seus pecados, suas fraquezas, que necessitam do Senhor e necessitam de conversão, nós corremos o risco de abandonar a verdade do Evangelho, de não vivermos conforme o Senhor espera de nós, de não sermos misericordiosos, amorosos, mas sim viver somente um sacrifício. E o sacrifício naquele sentido negativo que nós todos tantas vezes pensamos, não no positivo, porque o sacrifício em si não é negativo, mas sabemos o quando uma coisa é difícil, complicada, nos atrapalha, para nós é um peso. É isso que Jesus está reconhecendo. Eu quero amor e não peso. Não que isso seja uma dificuldade para vós. Eu e você, irmão ou irmã, temos vivido este amor de Jesus ou temos vivido o sacrifício? Onde tudo nos é sacrificado, difícil, impossível, mas ainda não aprendemos o amor a Deus e ao próximo? Por fim, a segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos diz: irmãos, Abraão, contra toda a humana esperança, firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem o poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi acreditada como justiça, afirmando que a fé que lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será acreditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor.
Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Então vemos São Paulo também nos ensinando, uma vez mais, que Abraão, no meio de todas as dificuldades, quando tudo parecia impossível, quando aos olhos humanos nada mais tinha esperança, ele amou, ele confiou em Deus plenamente. E isso lhe acreditou a verdade da fé. Isso fez Pai de todos nós, pela fé, imitando a Ele nesta fé autêntica, quando tudo parece impossível, difícil, nos unimos a Ele para realizar em nossas vidas a vontade de Deus, como Ele em tudo se esforçou em realizar. Nós ganhamos então esta vida que vem do Senhor. Mas realmente nos aplicamos em viver a fé com amor, com ciência, com consciência, com aplicação, com atitude? Ou nós, irmão e irmã, nos colocamos justamente no caminho oposto, onde nos deixamos levar pela vida, mas não nos implicamos, não nos esforçamos em viver a fé? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos tudo aquilo que seu Filho nos inspira. Assim, nos colocando neste segmento de fé autêntico, onde nós seguimos o Senhor onde quer que Ele vá. Nós o amamos e amamos tudo aquilo que Ele nos pede para amar e para viver. Possamos cada vez mais crescer na santidade para chegarmos um dia à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.